Olá, hoje falaremos sobre gasometria arterial. Bom, o que seria uma gasometria arterial? Então, é um exame, onde se faz uma análise do sangue colhido de uma artéria, com o objetivo de verificar os valores de gases no sangue, mais precisamente aí os valores de oxigênio e de gás carbônico, tá? Esse exame, ele também permite avaliar outras questões, outros valores, como o valor de pH, de sódio, potássio, bicarbonato e cálcio, Então, esse é o objetivo da análise por exame de gasometria arterial, Bom, sabe-se que o pulmão e os rins são os órgãos que permitem a manutenção do equilíbrio metabólico e respiratório, Então, mais precisamente, o equilíbrio de ácido-base do nosso organismo, ok? Essas alterações de ácido-base que pode acontecer no organismo de uma pessoa doente, elas podem se apresentar como uma acidose ou alcalose metabólica ou uma acidose ou alcalose respiratória, tá? Então, nesse exame são avaliados, os valores de pH, de PaCO2, bicarbonato e a saturação de oxigênio, tá? Normalmente essa coleta de sangue arterial, é feito na artéria radial, que é a artéria, ali na região do punho, mas também pode ser coletado da artéria braquial ou femoral, ok? Então, essa amostra de sangue é encaminhada para o laboratório para determinar os valores de oxigênio e dióxido de carbono, e assim verificando a acidez do sangue, que é algo que não pode ser verificado no sangue venoso. Isso só é possível avaliar no sangue arterial. Aqui vocês estão observando a imagem da onde é feito essa punção, Então, é uma punção com acesso, na artéria. Então, é uma técnica de competência do enfermeiro, tá certo? E aqui nós estamos vendo os valores, que são obtidos no exame de gasometria. Então, vocês observam aí o pH, o primeiro item, que ele pode variar de 7,35 a 7,45, tá? A pressão de oxigênio, que varia de 80 a 100, a pressão de gás carbônico de 35 a 45, HCO3 é o bicarbonato, ok? Que varia de 22 a 28, a saturação, acima de 95%, e o bases excess, que é as outras análises, como sódio, potássio. Então, as outras análises que tem que estar dentro desse parâmetro de 2 negativo a 2 positivo, tá? Bom, o que devo falar ao profissional da enfermagem para ter esse entendimento básico de gasometria? Quais desses itens vocês vão focar? Nós iremos focar no pH, na pressão de gás carbônico, então PCO2, e no bicarbonato, que é o HCO3. Então, é esses 3 itens que nós vamos focar. Bom, então vamos entender um pouquinho o que quer dizer cada análise, Então, o pH ele é avaliado para determinar se está presente, se o paciente está desenvolvendo uma acidose ou uma alcalose, ok?
Então, nós temos um padrão de normalidade, que é entre 7,35 e 7,45. Vamos dizer que isso aí é um pH o quê? Um pH neutro. Porém, se por um acaso, né, numa análise aí de um paciente que está totalmente, né, alterado e grave, não significa que um pH neutro está ausente algum distúrbio ácido básico, né? Muitas das vezes o organismo, ao identificar alguma alteração no distúrbio ácido básico, ele vai o quê? Ele vai fazer compensações para tentar corrigir essas alterações. Aí os exames complementares, as análises mais detalhadas, vai realmente tirar a prova dos 9, ok? Então, olha só. Aqui eu coloquei para vocês, né, o valor normal, esse valor neutro de pH. Então, 7,35 a 7,45. Quando temos um resultado inferior a 7,35, temos aí uma acidose. Então, quer dizer que o organismo, o sangue do paciente se encontra em acidose. E temos um valor acima de 7,45, temos aí um desenvolvimento de uma alcalose, ok? Então, isso aqui é a primeira coisa que nós vamos avaliar, ok? A segunda análise lá do exame é o que? É o PaO2, a pressão de oxigênio, né? Então, isso está sendo avaliado e está evidenciando aí a eficácia de troca de oxigênio entre os alvéolos e os capilares pulmonares. A análise de PaCO2 está evidenciando, está analisando, né, a pressão de gás carbônico do sangue, né, que é aí a eficácia dos alvéolos na ventilação, né? Se esses alvéolos estão conseguindo fazer essa ventilação e fazendo a eliminação correta do gás carbônico, tá certo? E nós temos aí como valor de normalidade a pressão de oxigênio 35 a 45 milímetros por mercúrio. Temos aqui, ó, eu printei aqui novamente aquela tabelinha de valores de normalidade, tá aqui embaixo, ok? Que varia de 35 a 45. E o HCO3, que é o bicarbonato, que está se referindo às concentrações de bicarbonato no plasma, né, no sangue, tá? Que pode se desencadear, pode alterar mediante a um desequilíbrio de ácidos básicos correlacionado a distúrbios metabólicos, né? Então, subentende-se que o quê? Que quando há um desequilíbrio, uma alteração nos valores de bicarbonato, está se referindo a algum distúrbio metabólico, ok? Então, o HCO3, que é o bicarbonato, o valor de normalidade dele é de 22 a 28, tá? Então, isso aqui, o que está em vermelho, né, que eu falei para vocês, é o que nós vamos focar. Então, o pH, o PaCO2, então a pressão parcial de dióxido de carbono e o bicarbonato, ok? Então, veja só, como eu falei, a primeira coisa que vocês vão avaliar é o pH, se ele está ácido ou se ele está alcalose, ok? Fez essa análise e fez essa avaliação, já faz ali a anotação. Se trata de tal distúrbio. Então, se está menor que 7,35, acidose. Se está maior que 7,45, se trata de uma alcalose. A segunda análise é observar os valores de pressão parcial de dióxido de carbônico e os valores de bicarbonato, ok? E aí observo qual dos dois está alterado, tá? Se estiver uma alteração
nos valores, independente se para mais ou se para menos, de pressão de dióxido de carbono, significa o quê? Que é um distúrbio respiratório, ok? Agora, se há uma alteração no bicarbonato, significa que é um distúrbio metabólico. Então, é super fácil de avaliar, pessoal. Aqui nós temos as principais causas dessas alterações, né? Então, numa situação de acidose respiratória, aqui nós temos as causas que pode aí desenvolver essa acidose respiratória. Então, olha lá, lesão do centro respiratório, depressão do centro respiratório, obstrução das vias aéreas, infecções agudas, edema pulmonar, síndrome da doença respiratória, atelectasia, que é o colapso pulmonar, trauma torácico, cirurgias abdominais, toracotomias, distensões abdominais severas. Então, a gente observa que são doenças que está correlacionada aí com a função respiratória. Então, doenças ou intercorrências correlacionada com a função respiratória. Aqui as principais causas de alcalose respiratória, hiperventilação por ansiedade, hiperventilação por ventilação mecânica, lesões do sistema nervoso central, né? Que pode estar acontecendo. Causas da acidose metabólica, insuficiência renal, cetoacidose diabética, ingesta excessiva de ácidos, tá? Então, aí temos a lista dos principais alterações que pode aí alterar a gasometria do paciente. Aqui uma continuação em casos de alcalose metabólica, né? Perda do suco gástrico por vômito ou por aspiração, insuficiência respiratória crônica, uso abusivo de diuréticos, oferta excessiva de bicarbonato. E aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos para facilitar melhor o entendimento. Então, novamente aqui o quadro, né, com os valores de normalidade e 2 exemplos. Então, olha lá. Primeira coisa que eu devo avaliar é o quê? É o pH, como eu já observei. Então, nesse primeiro exemplo, o meu pH está quanto? 7,32. 7,32 eu já identifico o quê? Que é um valor menor que 7,35 e valores menor que 7,35 significa o quê? Uma acidose. Então, veja só, já faço esse destaque aí que se trata de uma acidose, ok? Depois eu tenho duas coisas que eu vou observar: a pressão parcial de dióxido de carbônico e o bicarbonato. E aí observei o dióxido de carbônico e ele está dentro da normalidade, tá? Observei o bicarbonato e olha ele aqui, 15. Os valores de bicarbonato é o quê? De 22 a 28. Então, já identifiquei o quê? Que a alteração se trata, né, no bicarbonato. Então, eu tenho aí uma situação de acidose metabólica, ok? O segundo exemplo aqui, vamos lá. Vou lá observar os valores de pH e está acima de 7,45. E quando está acima de 7,45, estou me referindo a uma alcalose, ok? Então, já faço esse destaque aqui. Segunda coisa a ser observado é o quê? Pressão de dióxido de carbônico e já de imediato eu observo uma alteração. Por quê? O dióxido de carbônico é de 35 a 45. E aqui o resultado deu o quê? 23. E só para me confirmar, vou dar uma olhadinha aqui no bicarbonato. 22, bicarbonato aqui, os valores normais, 22 a 28. Enfim, então, de fato, aqui eu confirmei e eu tenho aí uma alcalose respiratória, ok? Pode acontecer, pessoal, uma situação diferenciada que é o quê? Que quando o gás carbônico e o bicarbonato estão alterados. Isso nós chamamos o quê?
de uma alcalose, né, ou acidose, vai depender do resultado do pH mista, ok? E aí é onde a gente encontra situações onde o organismo está assim gritando e tentando compensar as alterações que está acontecendo, né? Então, para tentar compensar um esforço, uma alteração respiratória, ele descompensou o bicarbonato, ou vice-versa, onde o bicarbonato estava alterado e aí, para tentar organizar e tentar compensar, ele alterou os valores de gás carbônico, né? Que aí, no caso, se trata de uma situação mista, ok? Bom, então esse é o conceito aí de gasometria arterial.